Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, você que nesse momento se propõe e se coloca diante da presença do Senhor para fazer mais esse estudo da palavra, esse estudo que tem sido bastante proveitoso para que nós possamos perceber que a palavra de Deus é viva e se faz presente em nossas vidas, se faz atual e nos leva a esse encontro com Cristo vivo e ressuscitado, que é a própria palavra do Senhor. Vamos dar início à nossa Lexio Divina em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, que você possa pedir ao Espírito Santo nesse momento, que venha sobre a sua mente, venha tranquilizar todos os seus pensamentos, tirar da tua mente todas as preocupações que nesse momento podem ser um empecilho para que a graça de Deus ela venha se revelar, para que a verdade, muitas vezes oculta nas Escrituras, essa riqueza, possa saltar aos nossos olhos por estarmos ungidos e unidos ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas dificuldades, sobre as coisas que nesses momentos serão um empecilho. Vinde, Espírito Santo, manifestai o teu poder sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os pensamentos que nós trazemos conosco. Vinde, Espírito Santo, nós somos necessitados de tua ação, necessitados de tua graça, para que possamos compreender a própria vontade do Senhor. Vinde, Espírito Santo. Que peçamos a Nossa Senhora intercessão para que nós possamos, pela intercessão de Maria, ser conduzidos nesse momento a ter um encontro com Cristo, palavra viva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma Lexio Divina, uma breve leitura da Palavra de Deus, uma breve experiência, com um texto já muito conhecido, a ressurreição de Lázaro. Está lá narrado em João capítulo 11 e é praticamente o capítulo todo, mas nós vamos nos deter a um trechozinho em específico, que vai do versículo 38 ao 44. Mais uma vez repetindo, João 11, do 38 ao 44. Vamos ao nosso primeiro passo, a nossa leitura. Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal faz 4 dias. Jesus disse: eu não lhe disse que se você acreditar verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu, tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixem que ele ande. Então vamos à nossa leitura. A primeira parte é o primeiro degrau da nossa leitura orante. Eu sempre gosto de perceber com vocês o local em que se está passando a cena que é narrada no Evangelho e as pessoas que estão envolvidas nessa cena. Então nós vamos perceber aqui o local onde se está passando. Se nós lermos um pouco antes, nós veremos que é a casa de Lázaro. Claro,
o funeral em si, esse trecho em específico, o local onde Lázaro estava enterrado, provavelmente era um pouco afastado, mas talvez próximo dessa casa. Um túmulo, uma gruta, como a própria palavra de Deus nos diz. E nessa gruta, presente nessa gruta, estavam os personagens, agora vamos perceber, Jesus estava presente, Marta, que era irmã de Lázaro, estava presente, e outras pessoas que estavam na casa de Lázaro, consolando Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, certo? Então nós temos esses personagens, e agora vamos perceber o que cada um está fazendo. Se nós olharmos no versículo 38, logo quando esse versículo começa, nós vamos perceber o seguinte: o versículo 38 diz: Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Vejam, se vocês lerem e fiquem livres para fazer a experiência de cada trecho desse evangelho, não se prendam só a esses versículos que nós vamos fazer aqui, façam a experiência vocês mesmos. Mas se vocês lerem os versículos anteriores, vocês vão perceber que Jesus ele se emociona. Ele se emociona primeiro pela perda do seu amigo Lázaro, segundo, porque ele se compadece da situação de Maria, ele se compadece da dor que Maria, irmã de Lázaro, estava passando. Então aí nós já temos um traço muito importante. Jesus, ele se compadece de nossas dores. Jesus, ele não é alheio, ele não olha com desdém, ele sofre conosco. Essa é a imagem de um Jesus humano, não a imagem de um Jesus enquadrado, um Jesus preso à sua divindade. Mas ele passou também as dores da tristeza, passou as dores da decepção, e aqui nós vemos essa relação de amizade tão bonita que Jesus nutria com um daqueles que o seguiam também. E esse compadecer-se de Jesus que nós vemos em algumas cenas do Evangelho. Então Jesus ele se conteve da dor, se conteve das lágrimas e continuou. Quando chegou ao túmulo, era uma gruta, como diz o texto, uma gruta fechada com uma pedra, possivelmente uma pedra enorme, como nós estamos acostumados a ver nos filmes, muitas vezes da própria ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma gruta, que é um local, como se fosse uma caverna cavada em uma rocha, e essa porta, a porta da gruta, é fechada com uma pedra. Jesus, ele fala o seguinte: tirem a pedra. Tirem a pedra quem? Tirem a pedra vocês que estão aqui. Aqueles homens e mulheres que estavam lá na casa de Lázaro, também possivelmente os discípulos que estavam acompanhando Jesus, ajudaram. Possivelmente era uma pedra enorme, por isso ele disse: tirem vós no plural, porque seria necessário várias pessoas para tirar essa pedra. E aí Marta reluta. E esse é um ponto interessante de nós meditarmos. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal, faz 4 dias. Vejam, se nós lembrarmos da trajetória de Marta, nós vamos recordar de duas coisas principais. Primeira coisa importante sobre a vida de Marta: ela é aquela irmã a quem Jesus diz: Marta, você se preocupa com muitas coisas. Marta, ela estava preocupada em servir a Jesus, em preparar. Mas Jesus diz: calma, não é assim. Como se ele dissesse para ela: Marta, tem momento para tudo. Esse é o momento de sentar, de ouvir. Maria escolheu a melhor parte. Quem não lembra dessa cena, não é? Essa é a primeira lembrança de Marta que nós temos relatado no Evangelho. O segundo caso, a segunda situação em que Marta está diretamente envolvida é alguns versículos antes, quando Marta ela professa: sim, Senhor, eu acredito que Tu és o Messias, eu acredito que Tu és o Filho de Deus que devia vir a este mundo. É interessante nós percebermos isso, que Marta ela professa a fé em Jesus e aqui ela reluta. Talvez ela não tenha compreendido aquilo que Jesus pretendia fazer em relação a fazer Lázaro retornar à vida.
Provavelmente ela não entendeu aqui qual era o objetivo de Jesus. Então ela reluta um pouco. O Senhor já fede, ele já está podre, já se passaram 4 dias. E aí Jesus, ele recorda para ela aquilo que ele havia revelado para ela alguns versículos antes. E ele diz: eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Essa muitas vezes é a nossa situação particular, mas nós vamos passar a fazer essa reflexão em nós um pouquinho mais tarde, certo? Então Jesus, ele recorda para ela tudo aquilo que ele havia revelado. Marta, eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? E veja que a partir daí o Evangelho não relata mais nenhuma relutância de ninguém. E diz: então tiraram a pedra. Eles foram obedientes. Marta relutou um pouco, mas eles tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e aí ele nos dá o testemunho. Jesus é Deus. Jesus é o enviado do Pai. Mas ele queria fazer aquelas pessoas acreditarem, estarem de fato convencidas de que ele havia sido enviado pelo Pai, de que ele de fato era o Messias. Então ele ora ao Pai e ele nos diz no próprio texto que faz isso para que as pessoas creiam. Veja, é uma ação de Jesus para que os outros creiam nele. Ele sendo Deus, poderia abrir mão dessa iniciativa e dizer: eu sou Deus, eu faço milagres, já faço coisas suficientes, eles que acreditem. Mas Jesus, ele não faz isso. Ele diz essas coisas como nas próprias palavras dele diz, para que acreditem que tu me enviaste. Essa é a oração de Jesus. Uma oração que mostra, que tem como intuito não só fazer Lázaro voltar à vida, mas que tem como intuito avivar, fazer ressurgir a fé naqueles que estão presentes. Ressurgir ou surgir mesmo. Depois que Jesus ora, depois que Jesus ele dá esse testemunho e expressa essa vontade de que aqueles que estão presentes acreditem que ele é o Messias, ele dá um grito bem forte, é o que diz a palavra: Lázaro, saia para fora. É interessante a gente sublinhar essa questão do grito bem forte. Jesus ele não fala com temor, Jesus ele não fala... Possivelmente não era um grito de agressividade, mas um grito de firmeza, um grito de certeza, para mostrar: eu sou Deus e a minha palavra é essa. Lázaro não vai permanecer morto. Lázaro viverá. Lázaro, saia para fora. E com essas palavras fortes, continua o relato: o morto saiu. O morto saiu da gruta. Ele tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixe que ele ande. Então, esse é o grande momento da ressurreição, que possivelmente muitas pessoas se espantaram ao olhar aquele homem que já tinha sido dado como morto e como podre, nós podemos ver no texto, e esse homem ele sai ainda amarrado, ele sai ainda envolto com os panos, com o rosto coberto com o sudário. Isso são marcas, isso são recordações da morte que Lázaro viveu. Mas Jesus, percebam que os presentes eles não são alheios, perceba que os presentes eles não são indiferentes à situação. Jesus coloca eles na cena. Jesus quer que eles creiam, Jesus quer que eles tirem a pedra e Jesus quer que eles desamarrem e deixem que ele ande. Então, todos aqui têm uma situação muito importante, tem um papel muito importante que vai nos levar à meditação. E é nessa meditação que nós entramos agora. Ainda há muitas coisas para se falar sobre esse texto, a qual você pode ainda se demorar. Quando fazer a leitura do texto, se uma palavra, se um versículo fica forte no seu coração, pare ali, medite aquela palavra, reze com ela, a fim de que a partir daquilo que Deus chamou sua atenção, Ele também possa falar a você. Mas vamos
há duas situações específicas, 2 pontos eu quero meditar com vocês nessa palavra. Primeiro, relacionado a Marta. Quantas vezes nós temos a verdade revelada, temos as promessas do Pai expostas a nós, expostas ao nosso coração, Deus nos diz aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pode fazer, e mesmo assim nós relutamos. Muitas vezes por falta de fé, muitas vezes por não compreender a própria vontade de Deus. Então, muitas vezes nós somos Marta, nós somos aqueles que estão preocupados com as tribulações, somos aqueles que num dado momento professam a fé e que Deus ele revela a nós de forma profunda, de forma muitas vezes clara, qual é a vontade dele, o que é que ele pode fazer. Ele nos diz: creiam e vocês verão a minha glória, e nós ficamos duvidosos, talvez não compreendamos. Quantas são as situações da nossa vida que nós passamos por uma dificuldade e Deus nos diz: eu estou contigo, eu não te abandono, eu cuido de ti. E nós mesmo assim relutamos e perguntamos ao Senhor: por que tu me abandonaste? Por que tu permitiste que eu passe por essa situação? Muitas vezes nós somos Marta. Muitas vezes nós somos Marta. Um segundo ponto extremamente importante que eu quero falar com vocês é sobre essa realidade de Lázaro. Lázaro, que como nós percebemos na leitura, tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Muitas vezes Deus nos chama de uma vida de morte para Ele. Deus nos chama de uma vida em que nós devemos passar por uma conversão. Só que nós não abandonamos esses traços anteriores. Nós não abandonamos as faixas da morte que ainda nos envolve. Nós não tiramos o sudário do nosso rosto, o sudário que muitas vezes tapa a nossa visão e não nos deixa enxergar além daquilo que é vontade do Senhor. Muitas vezes nós trazemos essas marcas e não queremos abrir mão delas. Eu não estou dizendo que foi o caso de Lázaro, mas é um ponto específico para que nós possamos prestar atenção. Muitas vezes nós temos essa iniciativa. E aí, cabe a nós e também cabe aos outros, se nós já fomos livres dessas faixas, se nós já fomos livres desse sudário que cobriu o nosso rosto, Jesus diz: desamarrem e deixem que ele ande. Esse é o papel da comunidade. Uma comunidade que não se mantém alheia e diz: é papel de Deus, Deus que faça. É uma comunidade que é instrumento, uma comunidade que se põe a serviço. A comunidade que retira a pedra do sepulcro, ou a comunidade que tira a pedra da gruta e que permite que Deus haja. Uma comunidade também que, quando vê esse irmão que saiu da morte, vai lá e desamarra as faixas e permite que esse irmão ande. Algumas vezes nós somos Lázaro, que sai de uma vida de morte e precisa dessa ajuda, precisa largar essas vestes de morte, esses traços de morte espiritual. E muitas vezes nós temos que ser o irmão, esse irmão que desamarra e deixa que os outros andem. Temos que ser o irmão que atende o outro solicitamente. Nós temos que ser o irmão que aconselha. Nós temos que ser o irmão que reza. Nós temos que ser o irmão que vai ao encontro da dificuldade do outro. O irmão que permite que Deus age através de nós, para que esse meu irmão ande, para que esse meu irmão seja conduzido. Então, através dessas 3 dimensões, através da pessoa de Marta, através da pessoa de Lázaro e através da comunidade, daqueles que estão ali presentes, nós podemos trazer essas meditações para a nossa vida. Pois bem, meus irmãos, vamos agora responder a Deus aquilo que Ele nos falou. Ainda tem muita coisa nos outros textos, mas nós vamos meditar hoje, nesse momento, nesses 3 pontos específicos. Senhor, nós nos colocamos diante da vossa presença, trazendo conosco a nossa história, trazendo conosco as situações pelas quais nós passamos. Muitas vezes, Senhor, nos momentos de dor, o Senhor nos
recorda que cuida de nós e mesmo assim nós relutamos. Por isso nós te pedimos nesse momento que nos dê a fé. Nos momentos em que a dor vem, em que vem o desespero, em que vem as aflições, parece que nós desesperamos e não compreendemos aquilo que tu falas de forma tão clara muitas vezes ao nosso coração. Esclarece, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos perceber a tua mão que nos sustenta. Para que nós possamos perceber que nesse momento de dificuldade e de dor, a tua glória é manifestada, Pai. Revela-nos. Dai-nos essa fé. Dai-nos essa tranquilidade e essa convicção de poder permanecer firme em Ti, crendo em Ti. Quantas vezes, Senhor, também na nossa vida, nós temos que passar por esse processo de morte de nós mesmos para nascer para vós, renascer para vós, ressuscitar para vós. Enquanto as situações particulares da nossa vida nós precisamos ressuscitar, enquanto as situações particulares da nossa vida nós precisamos largar essas bandagens, esses lençóis, esse sudário que nos prende, esse sudário que não permite que nós caminhemos de forma livre. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Vem, Senhor, nos dar a graça de ser livre dessas coisas externas que não permitem que nós possamos experimentar a vida que o Senhor nos chama. Que nós possamos, Senhor, também compreender esse chamado. Tu que nos diz, saia, venha para fora. Com um grito forte, com a voz firme, dizendo para nós: não permaneça na escuridão, não permaneça na morte, não permaneça no pecado que você tem tanto guardado, que você tem tanto persistido, que você tem tanto caído. O Senhor nos diz: vem para fora, vem para a vida, vem para mim. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a sua voz. Ajuda-nos a ser obedientes à sua voz. Ajuda-nos a passar por esse processo de sair de dentro da nossa gruta, de sair de dentro da nossa morte espiritual, para poder caminhar para o lado de fora, para poder abandonar essas coisas que nos prendem à vida passada, que nos prendem ao pecado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. E se utiliza também de nós, ó Pai, para que nós possamos ser esse canal de libertação na vida dos outros, na vida dos irmãos que são chamados por Ti a saírem, a levantarem e saírem, e necessitam dessa ajuda para que possam andar, para que possam caminhar. Se utiliza de nós, Senhor, mesmo falhos, mesmo pecadores, para que nós possamos remover essa pedra, para que nós possamos retirar essas bandagens dos nossos irmãos que muitas vezes estão ao nosso lado e não conseguem caminhar porque não tem quem tire essas bandagens, não tem quem tire esses lençóis, não tem quem tire esse sudário. Se utiliza de nós, Senhor. Nós precisamos ser instruídos por Ti. Nós precisamos que o Senhor nos diga: vão e façam isso. Vá, desamarre. Nos mostre, Senhor, quem são essas pessoas que precisam. Nos mostre, Senhor, como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer. E dai-nos a graça, Senhor, de ser capacitados para fazer, para que essas pessoas vivam. Utiliza-nos como um instrumento vosso. Age em nós também para que nós creiamos cada vez mais. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, o último passo da nossa Lexio Divina é a contemplação. Momento em que nós nos colocamos a observar essa ação de Deus no texto, em nossa vida, e que nós também podemos nos comprometer com algo em especial que Deus nos convidou a fazer. Se Deus lhe convida hoje a sair como Lázaro, se proponha a sair.
Se você, como Lázaro, está envolto nesses lençóis, envolto nesse sudário, busque os irmãos, não tenha vergonha. Busque os irmãos para que essa sua vida ela possa ser restaurada, para que você possa andar mais uma vez. Mas se proponha em agir, não apenas em saber aquilo que Deus falou. Deus ele nos fala a fim de que nós possamos mudar. Se comprometa com a ação de acordo com aquilo que Deus falou ao seu coração. Nós encerramos essa Léxio Divina em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.